Imagine assistir a um filme do Homem-Aranha em que Peter Parker para de fazer piadas. Um filme onde Gwen Stacy volta, mas deveria ter permanecido morta. Onde Norman Osborn se transforma em uma criatura irreconhecível. E o verdadeiro vilão não é o Sexteto Sinistro, é o Trauma. E esse filme quase existiu. Eu sou Kalel Mendes e esse é o Galácticos Nerds, e hoje vamos analisar um dos roteiros mais perturbadores já escritos para o Homem-Aranha. Um filme que abandonava a ação tradicional para mergulhar Peter Parker em um pesadelo psicológico. E talvez exista um motivo para a Sony nunca ter permitido que esse filme chegasse ao cinema. Depois da morte de Gwen Stacy, Peter Parker nunca mais seria o mesmo. Mas o roteiro de O Espetacular Homem-Aranha 3 não queria mostrar apenas um herói triste. Ele queria mostrar um homem que estava lentamente deixando de existir. Durante anos, as piadas foram a forma que Peter encontrou para enfrentar o medo. Era o jeito dele esconder a dor. Mas, nesse roteiro, as piadas desaparecem. E quando elas desaparecem, algo muito pior ocupa o lugar. Peter deixa de lutar para proteger as pessoas. Agora ele luta para anestesiar a própria culpa. A morte de Gwen não se transforma em lembrança. Ela se transforma em companhia. As vozes de Gwen, do tio Ben, passam a existir dentro da cabeça dele, como lembranças que nunca permitem que ele siga em frente. Até a tia May percebe. Ela tenta ajudá-lo, mas já não consegue alcançá-lo, porque esse Peter não está apenas enfrentando criminosos, ele está tentando sobreviver à própria mente. Enquanto Peter afundava na culpa, a Oscorp atravessava um limite que talvez nunca devesse existir. A empresa já havia brincado com genética, com mutações, com experimentos, mas agora ela queria brincar com algo muito maior: a morte. O objetivo não era curar doenças, nem salvar vidas. Era descobrir como impedir que um corpo permanecesse morto. Assim, nasceu o soro da reanimação, uma substância capaz de devolver atividade aos tecidos, mas não necessariamente à pessoa. Os olhos continuavam abertos, o coração voltava a bater, o corpo se movia, mas alguma coisa simplesmente não estava mais ali. E talvez esse fosse o verdadeiro horror, porque eles não estavam trazendo pessoas de volta, estavam criando corpos incapazes de morrer. Não era uma cura, era apenas uma forma de impedir que a morte terminasse seu trabalho. Então, Peter encontra Gwen. Pelo menos é isso que ele acredita. O mesmo rosto, o mesmo cabelo, a mesma voz, mas existe um detalhe. Ela olha para Peter como se nunca o tivesse conhecido. Não existe carinho, não existe memória, não existe amor. Apenas um corpo imitando alguém que um dia existiu. Talvez esse seja um destino pior do que a morte, porque Peter percebeu que Gwen nunca voltou. Quem voltou foi apenas o vazio usando o rosto dela. Mas Gwen não era o único experimento. Norman Osborn também retornaria, não como um homem, nem como o Duende Verde que conhecemos, mas como resultado de anos de mutações, falhas biológicas e experimentos desesperados. O roteiro transformava Norman em uma criatura, um organismo que já não obedecia às próprias leis da natureza. E Harry passaria por um destino ainda mais cruel. Seu corpo morreria, renasceria e voltaria a morrer, preso em um ciclo interminável de mutações. Não era apenas tortura física, era o colapso completo da identidade. Depois de tudo, o roteiro não preparava uma batalha final. Não existia uma grande vitória, nem um discurso heróico. Peter simplesmente desmorona. Ele não luta, não grita, não tenta salvar o mundo. Ele apenas aceita que já não consegue continuar. Então, ele guarda o uniforme, como quem enterra a última parte de si mesmo. É um final estranho para um filme de super-herói, porque ninguém vence,
ninguém aprende. Ninguém supera o trauma. Existe apenas um homem que finalmente perdeu. E talvez esse tenha sido exatamente o problema. A Sony precisava de um Homem-Aranha, capaz de inspirar, de vender brinquedos, de atrair famílias. Mas esse roteiro oferecia algo completamente diferente. Um Peter deprimido, violento, consumido pela culpa. Uma Gwen transformada em um experimento, em um universo onde a esperança praticamente deixava de existir. Talvez fosse um dos filmes mais corajosos já escritos sobre o Homem-Aranha, mas também o mais difícil de vender. Talvez esse tivesse sido o filme mais corajoso do Homem-Aranha, ou talvez o mais doloroso, porque alguns heróis não são derrotados pelos vilões, são derrotados pela própria culpa. E talvez esse tenha sido o único filme em que Peter Parker realmente perderia. Se esse vídeo te fez enxergar o Homem-Aranha de outra forma, já deixa o like. Se inscreva no Galáxia dos Nerds, porque aqui a gente não apenas assiste, a gente revela o que está escondido. Um forte abraço e até o próximo vídeo.